Espero que vocês estejam bem, estejam tendo um bom começo de mês, levar as crianças para passear, lembrar da sua criança interna também, é sempre bem importante, né? E aqui a gente está nesse dia, espero que vocês se animem, que agora as coisas começam a melhorar um pouquinho, entra a primavera e para começar a trazer bastante alegria para todo mundo de novo. Para quem está assistindo a gente, lembrando sempre nas redes sociais, o nosso Instagram é o @rator_spaco e o YouTube é o Spaco Rator, tudo junto, né? Dá uma curtida, dá like, se inscreve. Para quem está no YouTube, acende o sininho para você receber todos os vídeos que são postados, né? E aí você tem mais informações. Se você quiser trazer perguntas, dúvidas, manda mensagem pra gente. E eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a história do que é criança, né? O que é essa história de criança, nos ciclos da vida, né? Como a gente sabe, o ser humano, ele é um dos seres que mais necessitam de tempo para uma maturação, uma maturidade completa, né? O que seria isso? Ou se você for pegar, por exemplo, um jaguar, quando essa criança nasce, quando o bebezinho jaguar nasce, ele já, depois que ele nasce, vai, 2 anos, ele já está aprendendo a caçar, já sabe é, viver, né? Naquele ambiente, conseguir ter o seu papel de sobrevivência. E o ser humano, né, devido às complexidades que ele tem, devido a toda a informação que se requer hoje para você conseguir sobreviver, hoje, para que a gente tenha um bom processo de vida adulta, a gente precisa ter uma infância bem estruturada, né? Então, cada vez mais essa infância tem sido infância entre aspas, tá? Porque a gente coloca em adolescentes também, mas são pessoas que se você colocasse elas no mundo, elas não conseguiriam sobreviver bem estruturadas, né? Então, um adulto bem estruturado, ele demora aí por volta de 21 anos, hoje é 25, né? E o nosso próprio sistema, né, de harmonização e de organização emocional do neurocórtex, ele só fecha mesmo aos 25 anos, né? Então, para você ver como a infância ela é importante para todos os seres humanos, principalmente para esse processo de aprender, né? Então, por isso que quando a gente fala de criança, a gente fala de um período muito importante de aprendizados, de autoconhecimento, de descobrir quem é, né? De fazer experiências, de ter experiências na sua infância e que muitas vezes as pessoas elas não têm a oportunidade por questões financeiras ou até por uma questão de no passado as crianças elas já serem colocadas para sobreviver muito mais cedo, né, do que hoje, né? Então, a infância ela tem dado uma estendida, né, na nossa sociedade atual, que eu acho que é positivo mais ou menos, mas é bom, né? Então, por quê? Porque cada vez mais a ideia é que se construam pessoas ou seres, indivíduos com mais consciência, né? Com menos sofrimentos, com mais alegria, com menos dor, né? Então, e que às vezes também o contrário acontece, né? Então, muitas vezes, coisas que acontecem na sua infância, elas podem ficar ou fechadas ou ali escondidas, né? Porque muitas vezes a nossa criança interna não sabe resolver e aí ela se fecha, ela se coloca lá dentro e você às vezes nem lembra. Muitas vezes a gente não lembra nem do que aconteceu, a gente não lembra as coisas que viveu. Muitas vezes a pessoa não lembra da própria infância, exatamente por uma forma de autoproteção daquilo que ela não soube resolver, principalmente nos processos emocionais, né? Então, normalmente essas situações começam a aparecer depois, mais para frente, com mais idade. E aí, existe um trabalho que a gente usa muito, de uma forma bem interessante, que são os Baby Dragons, né? Então, os Baby Dragons, eles são a energia dos dragões
só que a gente chama de dragões bebês, né? E por que a energia dos dragões bebês? Porque exatamente eles vão tratar aquilo que está dentro. Normalmente aquilo que está dentro está ligado a essas questões de memórias da nossa criança interna. E eles ajudam a gente a reprogramar ou limpar aquela emoção ou trazer agora a consciência de que você dá conta. Às vezes também para uma criança mesmo, né? Se uma criança trabalha com o oráculo dos dragões, para ela poder entrar em contato com aquela consciência, com aquela força, para ela conseguir construir isso, essa consciência dentro dela. Então, por exemplo, o Baby Topaz. Baby Topaz é bem interessante para criança. Topaz é o dragão da comunicação. Quando ele é na sua forma baby, a frase dele é eu escuto, né? E ele ajuda a pessoa a ter a capacidade de ouvir, né? Hoje em dia a gente tem tudo menos capacidade de ouvir, né? Todo mundo só fala, fala, fala. E aí você às vezes fala, gente, a pessoa nem tá me ouvindo, né? Então, e principalmente criança, às vezes tem muita dificuldade em ouvir, muita dificuldade em entender o que o adulto tá falando, ou entender aquela dimensão. Então, usando a energia do Baby Topaz, ele ajuda a desbloquear essa questão do ouvir e compreender, né? Porque muitas vezes a criança, você fala para a criança, você entendeu? Entendi, daqui a pouco tá fazendo tudo de novo. E aí aquele exercício de falar, fazer e continuar sempre repetindo os padrões, né? E por que trabalhar todas essas memórias da nossa criança é importante, né? E também para ter e ajudar as pessoas que estão chegando, né? Ou que elas estão na fase dessa infância, que é um período que é importante e que precisa ser cuidado. Exatamente porque é a parte da formação, é a parte onde você vai construindo o ser, né? Você vai ajudando essa criança a descobrir quem ela é, para ajudar no empoderamento dela e no direcionamento. E a parte mais importante, que às vezes eu vejo em alguns adultos e que acontece na infância, é perda de alegria, né? Então, quando a gente não tem a nossa criança bem estruturada, ou internamente acontecem coisas muito difíceis, às vezes na família, com a família dessa criança, essa criança perde a alegria, né? E o Baby Coral, ele vem para falar para essa criança para se divertir, né? Então ele fala, eu me divirto, eu consigo arranjar tempo para me divertir e aproveitar a vida. E Baby Coral me traz leveza e alegria de viver. Então, para muitas pessoas hoje, existe um desafio muito grande nesse sentir a alegria de viver, né? Nessa vontade de trazer uma ideia nova, sentir como se tudo fosse novo, fosse no início, fosse no começo, né? E isso está dentro desse movimento onde a gente vai desconectando dessa nossa capacidade de iniciar, de criar coisas novas que tem na nossa criança, ou até de enxergar as coisas diferentes, né? Dentro de uma estrutura que às vezes a gente já está tão automatizado que quando elas falam pra gente, fala assim, mas por que você faz desse jeito? Eles falam, porque sempre foi assim, né? E aí elas questionam a gente, então faz a gente pensar diferente, faz a gente se colocar de uma forma diferente na vida. Então, aproveita esse dia para, né, sair com seus filhos, sair com seus sobrinhos, né? E realmente se permitir essa oportunidade de reconectar ali dentro de você com essa alegria interior, que ela é muito importante para que a gente consiga continuar tendo energia e força para co-criar a nossa vida e o nosso dia a dia, né? E aí, se você gostar desse oráculo, que é bem legal, né? O oráculo dos Baby Dragons, tem no site no www.dragoncenter.com.br. Lá tem na parte de oráculos, tem lá o Baby Dragons. E aí você pode usar esse oráculo para tirar um dragão para o seu dia, o que você precisa melhorar nesse dia. Então eles vão dando dicas para você, para dar esse apoio, para dar essa força, para você sentir que também é possível começar a melhorar, mesmo que você não tenha tido
uma infância muito fácil, uma infância muito legal, mas que você pode construir e reconstruir também através da ajuda deles, né? Então, sinta-se esse é o seu caminho, sinta-se isso pode te ajudar. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais, né, dessa energia de dragão, eu sempre falo que dragão não é réptil, dragão é energia e consciência. Dia 9 e 10 de novembro, a gente vai estar com o curso da mesa turquesa, que é o curso do início, de trazer toda essa energia dos dragões, de sentir, de trazer o seu dragão guardião, de trabalhar as cartas, né? Então, os florais. Então, é bem legal porque é um trabalho de autocuidado, mas também que você pode trabalhar com a sua família e também trabalhar com o planeta. Então, isso é muito legal, porque na medida que eu trabalho comigo, eu trabalho com o planeta. E os dragões, eles deixam muito claro isso na mandala, né? Como à medida que a mandala trabalha, a gente percebe que é uma coisa muito interconectada. E aí, o que a gente melhora com a gente vai trazendo essa energia para o planeta. Então, eles trazem um aspecto aí de regeneração, né? Através da gente com a regeneração do planeta. E aí, junto com o Dia das Crianças, a gente sabe que também nesse dia é o dia da Mãe Maria, né? Da Nossa Senhora. E que é bem interessante falando nesse período, porque além, né, de cuidar das nossas crianças, né? Toda criança necessita de uma mãe, então ela acaba sendo a mãe do Brasil, né? Ela traz essa força das mães no sentido de autocuidado, de compreensão, de compaixão. Então, quando ela aparece, né, nesse período, é exatamente para ajudar a gente a relembrar essa nossa força de cuidar, de zelar, né? E ela, pela visão holística, ela é do raio verde, então ela trabalha com as energias de cura também. E tem também todo um trabalho de resgate energético, né? Então, se você sentir também de trabalhar com a Nossa Senhora, conectado nesse aspecto dela de amorosidade, de carinho, de afeto, respirando assim, para que a gente saiba que a gente está cuidado, que a gente está sendo trabalhado, que a gente não está sozinho energeticamente. É claro que fisicamente, né, carne e osso, mas a gente sente a presença, a gente sente o quanto é uma presença importante para a gente, para as crianças, né? E para o Brasil, principalmente. Então, usa esse dia para realmente você poder se conectar à positividade, né? Às energias dessa mãezinha que a gente muito precisa, né? Outro recado, para quem ainda tem interesse, a gente ainda tem vaga na Apometria Xamânica Estelar, né? Vai ser semana que vem, no dia 19 e 20. Já está confirmada a vinda do Nazareno, né? Então é bem legal. Ele vem lá do sul para trazer esse curso que é bem bacana, que tem também a energia do Comando de Santa Esmeralda, que trabalha com a consciência de Mãe Maria. Então são todos os seres que trabalham nesse resgate de pessoas que necessitam dessa cura, que necessitam de apoio, né, que passam por essas situações graves, né, igual aconteceu ali no tornado, né, no furacão. Então a gente vai mandando toda essa energia para todas essas pessoas e para todo mundo que precisa no planeta desse afeto, desse carinho, desse cuidado e principalmente de esperança, né, porque às vezes a gente vai desconectando da nossa alegria, né? Quando a gente está falando da nossa criança interna, a gente vai desconectando da nossa alegria, a gente vai desconectando de acreditar no ser humano e, na verdade, é o contrário. A gente tem que ter esperança. E a esperança, né, como dizem, é a última que morre. Então, por mais que seja difícil, por mais que esteja sendo muito desafiante todos os desafios sendo colocados aqui, cada um no seu processo, cada um no seu desafio, lembrando que a gente não está sozinho, mas é claro que existe todo um processo de crescimento e evolução para cada pessoa e para cada grupo, né, de pessoas. Então, algumas lições mais fáceis, algumas lições mais difíceis, mas importante que eu sinto na energia de Nossa Senhora é não perder a esperança, né? Quando ela aparece,
tá lá os pescadores esperando os peixes que não vêm, e aí quando ela aparece, vêm os peixes, né? Então, eu sinto muito que ela é a energia da esperança, né? De quando você acha que tá tudo desmontado, né? Destruído, vem essa força para que você não perca as esperanças. Então, que você não perca as esperanças na sua vida, no ser humano, enfim, de que vai dar certo. Às vezes demora um pouco mais, mas aí é a história de perseverar, né? Da gente continuar perseverando, continuar acreditando e fazer o nosso melhor. Para quem quiser mais informações, né, dos nossos cursos e tal, o WhatsApp é o 11 96767 4841, 11 96767 4841. A Geisa, ela vai explicar direitinho para você como funciona, passa todas as informações para você. E ela é a nossa Dragonete, né? Ela não é uma inteligência artificial. De vez em quando ela tá por aqui. Então, tenta alimentar a sua esperança, tenta alimentar a sua perseverança, tenta alimentar a sua fé, né? Não desista. Eu sei que às vezes é difícil acreditar que vai dar certo, mas é aquela parte que a gente vai batendo com o martelinho, aí tá faltando só uma marteladinha, aí você desiste, falando, não vou fazer mais. E aí você perde todo o seu esforço. Então, você se esforçou até aqui, vamos até o fim, né? Vai dar certo, né? Então, e às vezes o vai dar certo pode não ser do seu jeito, mas pode ser de um jeito que talvez quando vier para você é o melhor jeito que poderia ser. E aí, às vezes, a gente aceita que esse era o melhor jeito que poderia ser. E quando a gente entende, a gente fala, puxa, realmente, ainda bem que foi desse jeito. Então, existe uma coisa, né, que eu chamo de supraconsciente, tem gente que chama de Deus, né? E nesse supraconsciente, ele enxerga em mais dimensões do que a gente enxerga. Então, por isso que às vezes, para ele, faz mais sentido te levar para um caminho do que te levar para outro. E aí, às vezes, você tá teimando no outro caminho, o seu supraconsciente, né? Deus tá falando lá, para cá, para cá, para cá. E aí você tá querendo ir para outro lado. Então, não desista, né? E aí a gente vai colocar, então, hoje a energia de Baby Coral e Baby Jade, né? Para ajudar você a expandir seu potencial. E ele fala, eu sei quem eu sou, de onde eu venho e para onde eu vou. E Baby Jade vai aumentar o meu potencial para eu voar cada vez mais alto. Então, que vocês recebam a energia agora dos Baby Dragons para ampliar o seu potencial, para que o seu futuro seja o mais alto possível, né? Vamos lá. Eu gosto de mandar energia através do som, porque principalmente a energia do cristal, a frequência do cristal, ela parece que entra lá dentro do seu corpo, né? Acho que a maior parte das pessoas sente, né, uma vibração entrando. E é isso que eu falo que é a energia do dragão. É uma vibração. E essa vibração que, de alguma forma, o seu corpo começa a compreender para você passar a vibrar essa energia e aí você conseguir transformar uma situação, modificar uma situação que você está vivendo, uma emoção interna que não está muito legal. Aquilo que eu falei, perseverar, porque a gente já está quase no fim do ano, né? Já estamos em outubro, então se você martelou até aqui, mais um pouquinho, né? Você consegue. E às vezes o resultado pode ser muito bom e você pode estar desistindo de uma coisa que é muito legal para você, que pode te abrir caminhos, né? Então não desista. E falando um pouquinho dessa energia das crianças, é importante lembrar também que as nossas crianças, elas é onde nós guardamos aquela energia mais leve, né? Mais sutil. Então, às vezes, quando as pessoas falam, eu quero mais leveza na vida. Então, quanto mais você tiver harmonizado com as suas memórias da criança, com a sua energia da sua criança interna,
mais leveza você consegue ter, mais criatividade você consegue ter, porque, né, pode ver, uma criança ela consegue enxergar as coisas de uma forma menos dolorosa, menos sofrida, ela busca soluções, ela não para, assim, então ela vê que aqui não deu certo, ela não desiste, continua em outro lugar. E às vezes essa tenacidade, essa força que muitas vezes quando a gente era criança a gente tinha mais força, por algum motivo a gente vai desistindo e aí a gente se esquece, né, dessa capacidade que a gente tem de enfrentar, de criar, de trazer soluções e tá nesse serzinho, né, que eu falo que é a nossa potência divina, né? Então, na nossa potência divina ali, não deixar que essa força aconteça, porque você está muito ainda conectado nas coisas que te aconteceram e você não deixa o que tem de melhor em você fluir. Porque eu falei, aproveita, vai lá, brincar com as crianças, isso já vai te dar uma outra dimensão, né? Lembrando que as nossas redes sociais, né, no Hathor _ Spaco no Instagram, o YouTube, que é Spaco Hathor, tudo junto. Vocês podem ter mais informação sobre dragões, sobre apometria, sobre reiki, sobre também o traje TTA. Então, várias técnicas que elas estão começando a trazer frequências e energias novas para o nosso corpo, para a nossa transformação, para a nossa consciência. E para que a gente consiga ficar cada vez melhor, né? Ter mais espaço para receber coisa boa e coisa nova, porque de coisa ruim a gente já tá cheio. Então vamos soltar essa coisa ruim e aí começar a se abrir para coisas melhores, se abrir para energias positivas, se abrir para forças que vão realmente fazer você crescer, desenvolver e evoluir, né? E você também ser o melhor que você pode aqui para você, para sua família e para o planeta, hein? Veja só. Então, eu espero que vocês fiquem bem, tenham um ótimo fim de semana e até a próxima sexta-feira, gente. Muito obrigada, até mais. Tchau, tchau.